Seja bem-vindo a mais um programa Fala Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Bauru, exibido nos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital. O nosso convidado hoje é o vereador José Roberto Segala, do DEM. Vereador, obrigada pela presença, seja bem-vindo. Prazer. A mais uma edição. Vereador, começar falando sobre o balanço dos 100 dias, o esperado balanço dos 100 dias de governo do prefeito Clodoaldo Gazeta. Na sessão ordinária da última segunda-feira, alguns colegas também aproveitaram para fazer um balanço também dos primeiros 100 dias da atual legislatura da Câmara Municipal. Eu queria ouvir a avaliação do senhor a respeito destes primeiros dias e meses de trabalho, tanto do Legislativo como do Executivo. Em relação aos 100 dias do governo Gazeta, preciso que a gente entenda que primeiro foi uma expressão midiática, não é? Como se de repente em 100 dias fosse possível fazer tudo aquilo que a expectativa da população bauruense aguardava. A intenção não era esta, mas criou-se essa expectativa de que aconteceriam algumas coisas muito importantes nesses 100 dias. Na verdade, foram 100 dias de preparação de trabalho, 100 dias de arrumação da casa, não é? De organização interna para fazer funcionar a máquina administrativa da forma como o prefeito Gazeta entende que ela deveria funcionar. Então havia necessidade de uma reestruturação dentro das secretarias, de uma nova disciplina de trabalho, e tudo isso tem que ser normatizado, tem que ser regrado. Houve, então, um empenho muito grande das secretarias em fazer esse trabalho. Só que esse trabalho é um trabalho interno, que vai repercutir a médio e longo prazo, na medida em que as secretarias já organizadas começarem a realizar os seus trabalhos e aí sim esses resultados começarem a aparecer para o público. É que o público, na verdade, ficou esperando resultados imediatos, que ele pudesse constatar. Eu mesmo fui um crítico disso. Avisei ao prefeito Gazeta com toda a lealdade. Minha relação com ele é uma relação de lealdade e não de submissão. Eu quero colaborar com ele, ajudá-lo na administração. Eu disse, Gazeta, é preciso que, ao mesmo tempo que você esteja fazendo toda essa organização interna, você faça algumas coisas externas. Ponha as suas secretarias na rua, para que o povo já comece a ver mudanças, não é? Para que não pense, nós estamos com mais do mesmo, né? Ou seja, não houve mudança do governo Agostinho para o governo Gazeta. Nós precisamos reverter essa expectativa. Mas isso não aconteceu da forma como eu gostaria que acontecesse. Claro, cada um tem o seu modo de administrar e de governar, não é? Mas eu espero que daqui para frente a gente comece a constatar os resultados práticos dessa organização, a gente já comece a ver nas ruas de Bauru mais efetividade de serviço, de trabalho, de melhoria do atendimento, das necessidades do povo. Essa é a minha expectativa. O senhor citou num pronunciamento na tribuna, na sessão da última segunda-feira, algumas obras que acabaram ficando paralisadas na gestão anterior, especialmente no setor de educação, e outras obras que foram entregues na saúde, mas que não tiveram a efetividade do atendimento. Dá para mudar isso agora já no início do ano? Dá para mudar e eu acho que já tinha até necessidade de ter mudado, porque foram obras realmente do governo Agostinho. Uma delas, por exemplo, terminada em 2014, prontinha, e ficou lá parada. Não foi mobiliada, não foi equipada e não foi posta em funcionamento. Só está deteriorando, evidentemente. Outra, terminada em 2016, no mês de julho, já está inteiramente depredada. Já levaram um monte de coisa, levaram janela, levaram porta, levaram pia, levaram torneira, levaram fiação. Por quê? Porque ficou sem vigilância durante os últimos 6 meses do governo Agostinho. Essa obra, por exemplo, precisa ser recuperada, tem agora que consertar os estragos que foram feitos. Mas outras, como aquela que estava terminada, eu entendia que era possível já ter colocado ela em funcionamento. Essa é a minha expectativa. Como isso não aconteceu, eu cobrei que isso aconteça agora.
né? O governo Gazeta não tem responsabilidade sobre o que aconteceu, mas vai ter responsabilidade sobre o que acontecerá. Não pode demorar para colocar essas unidades em funcionamento. Eu mostrei 2 escolas que estão inacabadas por problemas com a construtora, que precisam ser resolvidos, e 2 unidades básicas de saúde da família, que estas sim, já completadas, bastando apenas equipá-las e colocá-las em funcionamento. Segundo informação do secretário, as providências nesse sentido já foram tomadas e estarão sendo colocadas. Eu gostaria de ter ouvido isso ele dizer já nos primeiros dias do mês de janeiro, né? Para que elas já estivessem funcionando agora. Mas, como eu disse, tivemos que aguardar essas reestruturações internas. Então, estou esperando que agora apareça efetivamente o resultado com essas obras sendo postas em funcionamento. Vereador, mudando de assunto, a Câmara de Bauru foi procurada nessa semana pelo presidente da Endurbe, o Eliseu Ecler, que constatou e trouxe a denúncia, não só à Câmara, como também levou ao Ministério Público, de um possível ou suposto ato de improbidade administrativa da gestão anterior com relação ao empréstimo de áreas públicas no Aeroclube de Bauru, sem a cobrança desse aluguel, né? Isso. Como que o senhor vê essa situação? O que é que a Câmara pode fazer nesse sentido? Quando o coronel Ecler, presidente da Endurbe, esteve aqui nos expondo, algumas coisas da fala dele chamaram bastante a atenção. Esse problema a respeito do Aeroclube pertencer aos sócios do Aeroclube ou pertencer à administração pública é uma discussão antiga. Eu me lembro do ex-vereador Futaro Sato, há muitíssimos anos, já ter levantado essa problemática e ela está na justiça. Segundo consta, o processo está concluso com a juíza, vara federal, para que a juíza tome a decisão. O Aeroclube pertence ao município de Bauru ou é propriedade privada dos sócios do Aeroclube. O coronel Ecler levantou esses dados todos e tomou uma atitude que é uma atitude até positiva. Ele assumiu que o Aeroclube, com os elementos que ele tem, é da prefeitura, tá certo? Tudo bem que a juíza ainda não deu essa decisão, mas veja bem, apesar da juíza não ter dado essa decisão, o Aeroclube todo esse tempo esteve na mão dos sócios do Aeroclube. Ele simplesmente inverteu isso, ele disse, não, nós somos os donos e vamos ocupar essa área como se fosse realmente nossa, tá certo? Passou o Aeroclube, portanto, da situação de defesa para a situação de ataque, né? A questão do Aeroclube. A prefeitura, então, tomou essa posição. É uma posição interessante. Obviamente que o Aeroclube iria se insurgir contra isso. E por isso tivemos uma reunião ontem com a diretoria do Aeroclube e com algumas pessoas que têm os seus aviões lá angarados e que puderam apresentar também a versão deles. Óbvio que eles têm um posicionamento diferente. A grande preocupação do Aeroclube é com relação ao funcionamento da escola de pilotos, da escola de aeromoça, que é uma escola tradicional de excelente qualidade, produz profissionais de primeiríssima ordem, é reconhecido em todo o Brasil. E em relação a isso, não há nenhum risco. A administração do município não tem a menor pretensão de criar qualquer problema com a escola de pilotos que o Aeroclube mantém. Ocorre que o Aeroclube ontem disse que a receita que ele arrecada e que está com ele, dos aviões que ficam angarados lá e de outras coisas como outdoors que estão espalhados pela área que contorna o Aeroclube, essa receita é utilizada para a manutenção da escola. Se essa receita for passar para a prefeitura, aí então eles entendem que a escola vai sofrer uma solução de continuidade. E eu intervi para dizer que nada impede, se isto ocorrer, se realmente a prefeitura passar ela a arrecadar esses valores, nada impede que a Câmara, por exemplo, crie uma verba
destinada à subvenção da escola. Não há nenhum impedimento nesse sentido. É perfeitamente possível que o poder público, em nome da manutenção da escola e do interesse da escola para a cidade, ela contribua com a manutenção da escola, tá certo? Então, eu creio que nesse aspecto não teremos maiores problemas, não é? Mas a decisão ainda está para ser tomada. Em relação à sua pergunta, desculpe eu me estender, mas é onde eu vou agora tocar no ponto que chamou muito a atenção. O coronel Eclair mostrou que o convênio, o acordo, ou seja lá, o nome que se dê ao documento que foi firmado entre a prefeitura e o Aeroclube, para que a prefeitura assumisse a administração, mas o Aeroclube permanecesse com a arrecadação de recursos. É neste sentido que o coronel entende que houve improbidade administrativa por abrir mão de recursos públicos, coisa que não poderia, em tese, ter sido feita. Só que este documento, ele contém irregularidades formais. Ele não poderia ter sido assinado por quem foi. Então, este documento, em princípio, é nulo. Esse documento não tem validade. E isto é um ponto incontroverso. Aí não tem discussão jurídica. Quem assinou o documento foi um funcionário da Endurbe. Quando a Endurbe, na sua formatação, no seu estatuto, no seu regimento, determina que quem responde pela Endurbe é o presidente. E na ausência do presidente, o diretor administrativo. Nenhum dos dois assinou esse documento. Então, esse documento efetivamente não tem validade. Isso é uma coisa que preocupa porque aí está denunciado esse tal convênio. Ele está encerrado por conta dele não poder nem ter sido iniciado. Esse é um ponto que realmente a Endurbe está coberta de razão. Vereador, mudando de assunto, outro assunto discutido na sessão dessa semana é a questão, e que vem sendo discutido há anos, o senhor foi um vereador que sempre trouxe isso aos principais assuntos aí na tribuna, a lei das calçadas. Nós tivemos um projeto que foi apreciado nessa segunda-feira, que faz algumas alterações pontuais com relação a rebaixamento de calçadas em residências. De uma forma geral, como é que o senhor vê a aplicação da lei das calçadas hoje? Essa aplicação está sendo efetiva ou não? O que é que pode ser feito para melhorar a lei, além dessas alterações pontuais? Essa é a minha grande reclamação, não é? Trabalhamos com muito denodo, com muito entusiasmo e garanto a você que com bastante eficiência na preparação desta lei. Ela está em vigor desde 2009, só que na prática a fiscalização exercida pela CEPLAN é lamentável, é muito frágil. Ela atende pontualmente um ou outro caso, o que é pior do que não atender. Por quê? Porque a pessoa que vê a exigência ser feita em relação a ela, mas não em relação ao vizinho, não se conforma. A lei é feita para todos. A fiscalização tinha que ser realmente rigorosa e geral. Já me queixei com todos os secretários da CEPLAN que passaram por lá e fui visitar a secretária Letícia, que é extremamente competente e que me garantiu exatamente aquilo que nós falamos na primeira pergunta que você me fez, que superado aquele período de organização da secretaria, que estava dentro dos 100 dias, que ela iria efetivar mudanças rigorosas no sistema de fiscalização para que isso pudesse, de fato, funcionar no interesse de toda a coletividade bauruense. Nós não podemos privatizar a via pública como estava acontecendo. Bauru tem um problema seríssimo de mobilidade, as ruas de Bauru são estreitas, não permite ampliação, e quanto mais nós tirarmos espaço para estacionamento, mais nós faremos os veículos ficarem circulando, poluindo a atmosfera, criando problema de risco, enfim, tudo aquilo que a gente quer evitar. Então, uma das maneiras de fazer isso é não rebaixando inteiramente as guias nas frentes dos imóveis, como se faz hoje com liberdade, quando a lei não permite isso, tá certo? A lei permite apenas que você rebaixe 50% da sua testada, deixando o restante para estacionamento.
A secretaria também tinha uma certa dificuldade de interpretação. Dificuldade essa que, a meu modo de ver, e eu sou uma pessoa que lida com legislação por formação, não é? Era totalmente sem sentido. A lei é claríssima, eles não estavam conseguindo entender uma coisa que era elementar. E acabaram tendo até que fazer uma mudança na lei totalmente desnecessária para dizer que é possível fazer 2 rebaixamentos no mesmo imóvel, desde que deixe uma vaga de estacionamento para um veículo. Isso não precisava de ter sido feito, mas não criei nenhum tipo de problema, porque eles queriam mais claridade. O que a lei diz hoje, você pode rebaixar 50% do imóvel. Se você quiser dividir esse 50% em 2 partes, não haveria problema nenhum, desde que você continue deixando os outros 50% para que um veículo estacione ali. Não é? Se você rebaixa metade e não rebaixa metade, ou rebaixa um pedaço, mais um pedaço e deixa metade, dá na mesmíssima, não precisava disso. Era uma questão de interpretação. Mas fizeram essa mudança, eu achei melhor nem contestar isso, porque eles entendem que assim fica mais fácil de entender. Já estava claro na minha maneira de entender. Mas, portanto, o que está faltando na lei das calçadas é simplesmente fiscalização. Vereador, um último assunto que eu gostaria de conversar com o senhor é sobre o IPTU progressivo. A lei foi aprovada, está em vigor desde 2011. A secretária de Planejamento, a Letícia Kirchner, disse que está mandando, aliás, já mandou, já chegou à Câmara. Já mandou. Na segunda-feira, inclusive, já foi lido durante a sessão ordinária, que faz algumas alterações aí com relação ao IPTU progressivo, que, em tese, aumenta a alíquota para os proprietários de imóveis em estado de abandono. Isso. Qual é essa alteração que a Prefeitura está propondo? O que o senhor poderia comentar? Não, eu infelizmente, recebi esse processo ontem na reunião da Comissão de Legislação e Justiça, na condição de relator, e solicitei prazo. Ocorre que, como você mesmo acabou de ver, o dia ontem foi agitado, fomos até reunidos com o pessoal do Aeroclube e tal e coisa. À noite eu dou aula na faculdade. Eu ainda não consegui pegar o projeto de lei para verificar que tipo de modificação está sendo proposta. De qualquer maneira, eu vejo com muito bons olhos ter vindo para cá, pelo menos um projeto de lei tocando no assunto, porque, mais uma vez, o que está faltando? Está faltando efetivar na prática. A lei já existia desde 2011. Estava faltando implantar, fazer com que ela funcionasse. Então, eu estou vendo que, se estão mandando um projeto de lei para fazer alguma modificação, talvez seja sinal de que efetivamente estarão querendo. Eu até recriminei o prefeito Agostinho, a mim faltou coragem para ele, para pôr a lei em funcionamento. Porque, óbvio, tem grandes empresários de Bauru que vão ser penalizados, de certo modo, com essa lei, porque eles estão penalizando a população bauruense. Tem imóveis aqui na Avenida Rodrigues Alves, prédios de 6, 7 andares de apartamento, fechados há 20 anos, abandonados. A Rodrigues Alves é uma via principal da cidade de Bauru, junto com as Nações Unidas. Não é possível deixar isso enfeiando, todo pichado. Tome uma decisão, ou reforme o imóvel e ponha para funcionar, contribuindo com ter mais espaço para acomodar as pessoas em Bauru, ou demole o espaço, ou vende, enfim, toma uma atitude. Deixar do jeito que está é que não é possível. Então, se você quer deixar do jeito que está, vai pagar por isso. É assim que funciona o IPTU progressivo. Ele vai dobrar a cada ano, até chegar a um ponto em que o empresário vai falar, eu tenho que tomar realmente uma decisão, porque agora está muito caro para mim deixar a coisa desse jeito, né? Então, eu espero que isso funcione. Só que a modificação eventualmente proposta, às vezes não é nem modificação, às vezes é normatização, mas eu não consegui ainda ler o projeto de lei, vou fazer isso, sem sombra de dúvida, hoje mesmo. Existe algum número da quantidade de imóveis em estado de abandono na cidade? Absurdo esse número. É alto. É altíssimo esse número. A gente toma conhecimento de uns ou outros que são os maiores, que chamam mais a atenção, né? Como aquela construção do Maxud, que também há 20 anos está ali numa área central da cidade de Bauru, tirando espaço da calçada. Há 20 anos os nossos pedestres caminham por 80, 90 centímetros de calçada por causa dos tapumes que estão colocados ali. Aquela obra não vai para frente, não se sabe o que vai acontecer com ela, enfim, é um exemplo só.
mas nós temos muitos imóveis, infelizmente, nesta condição aqui na cidade de Bauru. Se você somar construções com terrenos, passa de 1.000. É um absurdo, não é verdade? Mas se você levantar isso, e esse número não sou eu que estou fornecendo, é a polícia. A polícia fez esse levantamento porque esses locais são problemáticos para a segurança pública. Muitos deles, quando imóveis, são invadidos. Terreno mato alto, as pessoas cometem crimes nesses locais, não é? São locais ermos, você não tem onde circular porque o mato avança para a calçada. Portanto, é um problema muito sério que precisa ser resolvido rapidamente. Ok, vereador José Roberto Segala, do DEM, aqui conosco no programa Fala Câmara Entrevista. Eu queria agradecê-lo mais uma vez a gentileza de vir conversar conosco, esclarecer alguns dos principais assuntos discutidos pelo Legislativo. Eu sempre digo, isso é um dever, e a oportunidade que nós temos da existência da TV Câmara é essa facilidade de podermos vir aqui dar satisfação do que estamos fazendo aos nossos eleitores e aos munícipes de Bauru. Obrigada, vereador. Eu que agradeço. Obrigada você também pela sintonia. Esse é um espaço de prestação de contas do vereador bauruense. Até a próxima.